células tronco gastrointestinais são muito importantes. Elas fazem parte do epitélio gastrointestinal. As células intestinais, elas precisam ser renovadas constantemente, porque as células do epitélio têm uma vida relativamente curta. As células epiteliais em contato direto com agentes patógenos que estão nos alimentos, por exemplo, e que entram em contato com substâncias muitas vezes tóxicas, substâncias cancerígenas, substâncias, organismos patógenos. E então essas células epiteliais gastrointestinais, elas têm uma vida bastante curta, uma vida em média de 3 dias, e por isso precisam ser substituídas. E quem vai substituí-las? Células tronco que estão no epitélio gastrointestinal. Essas células tronco, elas são essas células tronco, como em qualquer outro órgão, são células de reparação. Elas são células que estão ancoradas em regiões específicas e que, após um determinado número de divisões celulares, se diferenciam e, o mais importante, migram para outras posições. Então, muito importante, essas células, as células epiteliais, elas morrem rapidamente. Esse processo é por apoptose, que é a morte celular programada. E essas células tronco, então, que estão ancoradas em regiões específicas, elas se diferenciam e migram para posições específicas. Vamos pensar, então, aonde estão essas células? Elas estão no estômago e nos intestinos. Vamos pensar na linha. Vamos pensar no estômago, o epitélio estomacal. Então, esse é o epitélio estomacal. E já vimos que o epitélio estomacal tem reentrâncias que formam as glândulas gástricas. Bom, as células tronco ficam na região média. Eles ficam aqui na região média das glândulas gástricas.
e elas migram ou para baixo ou para cima, de acordo com a necessidade. Para cima, para formar células mucosas, células que produzem muco e bicarbonato. Para baixo, para produzir dois tipos importantes de células. 3, na verdade. As células principais, as células parietais. Células parietais que vão produzir o HCl, o ácido clorídrico, e também essa célula vai produzir um importante elemento chamado de fator intrínseco, que tem a ver com a absorção da vitamina B12. As células principais que vão produzir uma enzima inativada chamada de pepsinogênio. E também células endócrinas. Células endócrinas que vão produzir hormônios e outras substâncias aqui. Bom, o epitélio intestinal as células estão posicionadas nas criptas. Por exemplo, intestino delgado. As criptas são essas invaginações. Cripta, essa é uma cripta. E essa é uma vilosidade. As células estão posicionadas no fundo das criptas. E essas células podem se movimentar para baixo ou para cima para as vilosidades. Se for o intestino delgado, se for o intestino grosso, não tem vilosidade. Então essas células vão se movimentar. E essas células vão se movimentar para cima para formar células. Então essas são as células tronco. Para cima para formar células absortivas, células caliciformes, que produzem muco, e também células endócrinas, que vão produzir hormônios. Essas células absortivas também podem ter enzimas nas suas membranas. Para baixo, as células tronco vão produzir as chamadas
células de Pannet. As células de Pannet. As células de Pannet, elas secretam peptídeos antimicrobianos Então, essas são as células de Pannet. E as células de Pannet são muito importantes para a manutenção das próprias células tronco.